que é um homem? Ok, então hoje propomos-nos a falar sobre masculinidade. Muito se fala sobre masculinidade tóxica e andam por aí umas confusões e uns comentários a perguntar sobre o que é a mulher. Perguntamos aqui também o que é o homem. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Estamos todos aqui homens, acho eu. Não sei, alguém aqui quer revelar alguma coisa. Não fiz. Bem, ou tem que se dizer ou temos que fazer código genético, teste genético, depende da perspectiva que queiramos tomar. Mas vamos falar um bocadinho sobre masculinidade e talvez começar por, sei lá, o que é que as pessoas andam por aí a dizer sobre o que é ser homem. Porque é que as pessoas falam tanto de masculinidade tóxica? Antes de nós falarmos sobre o que é, vamos falar sobre o que é que as pessoas dizem de... Depende das pessoas. As pessoas dizem muitas coisas, não é? Se começarmos com uma análise cultural, eu acho que a masculinidade tóxica surge porque há um vácuo qualquer na definição daquilo que é ser homem. Eu acho que existe um vácuo cultural criado, sei lá, por um ênfase e bem nos direitos da mulher, no feminismo, mas... E o homem? O que é o homem? Okay? Eu acho que esse vácuo deu espaço a que se entrasse nesta coisa de masculinidade tóxica. Eu, por acaso, não sei se concordo. A questão da masculinidade tóxica... Achas que é o default, sempre existiu? A masculinidade tóxica, como todas as coisas, acho que são coisas complexas. É um termo complexo, porque eu acho que na crítica que se faz associada ao termo masculinidade tóxica podem existir elementos de verdade. Ou seja, e este não aparece apenas por default. Se pensarmos na masculinidade tóxica, isso surge, corrija-me se estiver enganado, mas surge numa visão precisamente do feminismo e da percepção do feminismo contemporâneo não só, que já tem longa história, e muito influenciado por uma visão marxista no sentido de perceber a ideia do oprimido e de uma classe que são os oprimidos e outros que são os opressores. Dentro da classe daqueles que seriam os oprimidos e foram, efetivamente, e em algumas circunstâncias ainda são, e isto é muito relevante, nós não negarmos essas lentes e não dizermos que é apenas propriedade do marxismo, que esse é um grande dos erros, dizendo, é que de facto houve momentos em que a sociedade estava construída e concebida de tal forma que isso poderia ser e foi opressor para com as mulheres. Então, dentro dessa perspectiva, dessa lente de ver a sociedade, surge este conceito de masculinidade tóxica. Claro que eu acho que em muitas dimensões é exacerbado, mas isso, eu acho que essa masculinidade tóxica não surge apenas por ausência. Eu acho que a masculinidade tóxica é uma resposta desequilibrada ao vazio do lugar do homem no mundo. Ou seja, imagina, com o feminismo, direitos da mulher e bem, não se fala de homem. E a posição do homem como protetor ou como a pessoa mais forte foi altamente relativizada com a criação de maquinaria, de estruturas, de instituições como a polícia. Ou seja, o lugar do homem foi esvaziado de alguma forma. Sim. E eu acho que a masculinidade tóxica entra para preencher esse vazio. É a minha opinião. Eu concordo que de facto há um vazio do que é ser o que é um homem, o que é um homem e de uma forma saudável, chamemos-lhe assim. Sim, exato. Devia estar implícito, mas pronto, o que é um homem de forma saudável. Mas eu diria que em determinadas culturas no passado, em que o homem poderia tratar a mulher como se ela fosse um objeto, aí já era masculinidade tóxica.
Certo, não, estou a dizer é que Sim, não é uma claro. coisa que surgiu agora por causa de um Parece vazio. ser Estou a dizer é que já antes, quando a mulher era tratada como um objeto, Sim, ou como eu acho- uma pessoa de segunda categoria, aí já era Eu masculinidade acho que a tóxica. masculinidade tóxica é um machismo em revivalismo. Eu acho que sim. Sim, sim. Ou seja, Uma- tem novos contornos, mas na prática eu acho que é isso. Nós explicar? interpretar Ser um uma fenómeno mais moderno, a Sim. masculinidade tóxica em si, mas que, enfim, que recapitula ou que É isso. vai reavivar machismos do passado, enquanto tu parece que encontras raízes Porém, ou uma linha de continuidade mais porém- forte entre o sistema patriarcal das sociedades. Porém, eu diria também que, uma vez que, e quando falamos de feminismo, não se fala de feminismo, mas de feminismos, porque houve várias vagas de feminismo, Sim. e também alguns exageros, e há também um movimento de reação. Por isso, eu posso, apesar de não concordar nas expressões de masculinidade tóxica, posso concordar com alguns pontos que eles tentam sinalizar na nossa cultura. Sim. Eu acho que, como tudo isto está inserido neste contexto que nós estamos a viver do patriarcado, de conceitos como conceitos marxistas, como tu disseste, em que há classes que são claramente as oprimidas e há classes que são claramente as opressoras, isso contamina um bocado o conceito. E eu acho que podemos dar um passo atrás o que é um comportamento tóxico? O que é Isso. tóxico? Não é? Porque o que eu penso é claro que pode haver masculinidade tóxica se alguém, por causa da sua masculinidade, adotar um comportamento tóxico. Por exemplo, se eu, por ter mais força do que uma mulher, eu agrido essa mulher e abuso dela nesse sentido, isso é um comportamento tóxico na minha opinião. Então eu acho que tem que se dissociar um pouco a palavra tóxica da palavra masculinidade. Pois, esse é o ponto. Porquê? É isso. Porque tudo pode ser tóxico. Eu posso falar em masculinidade tóxica, posso falar em paternidade tóxica. Há pais que fazem coisas horríveis aos filhos. Claro. Posso falar em pastoreado tóxico. Posso falar... tudo pode ser tóxico e não ser. Claro, Eu acho que o problema de algumas discussões que há sobre este conceito é que não há esse passo atrás. Será que há algum problema em ser masculino? À partida? Há uma estigmatização, sem dúvida. Há uma estigmatização da masculinidade. Porque é o mansplaining, é isto, é aquilo outro. E que muitas vezes até pode ser, em algumas circunstâncias, até pode ser real. Mas acaba por ser... quando no outro dia, por exemplo, uma pessoa com quem tenho estima e costumo concordar muitas vezes, fez uma partilha. E essa partilha tinha... Nas redes sociais. E tinha assim uma afirmação que era uma generalização acerca dos homens. Os homens falta-lhes capacidade para perceber, falta-lhes imaginação para conceber um mundo em que eles não sejam portanto, aqueles que estão por cima. E este tipo de feminismo e a pessoa que partilhou isto não tem essa visão propriamente dita, acredito. Essa pessoa defende supostamente um espaço de sociedade onde haja igualdade de oportunidades, etc, etc. Mas muitas vezes, na busca dessa suposta igualdade, fazem-se este tipo de generalizações. Os homens são isto, os homens isto. E isso, como também acontece no racismo, é profundamente estigmatizante. Como acontece na luta contra o racismo. Quando dizemos, por exemplo, Portugal é racista. Isso é profundamente estigmatizante. Sim, porque se faz uma generalização portugueses enorme. agora têm que provar que não são racistas. Exatamente. E então, isso é uma estigmatização que é incapacitante e lá está. Aí cria uma... Porque eu, antes de ser alguma coisa, já estou a ser acusado. Eu já tenho que dar provas de que não sou, ou já me sinto culpado, ou já me sinto... Então, como é que nós, homens, devemos lidar com isto? E que tipo de... Em primeiro lugar, o que é um homem? Pois, eu ia perguntar, eu ia começar por aí, porque
será que vale a pena em fazer uma distinção? Por exemplo, alguma vez alguém fala na sociedade sobre as diferenças entre as pessoas loiras ou as pessoas morenas? Faz e não correu muito bem no passado. Sim, nem estava a falar de raça, estava mesmo a falar de cor de pele. Pois, justamente. Não, eu estava a falar de cor de cabelo, peço desculpa. Estava a falar literalmente da cor do cabelo. Pessoas de cabelo claro ou cabelo escuro. Homens e mulheres. Nós, pelo menos eu olho para essas diferenças e eu não vejo diferenças significativas de personalidade, características, caráter, honestidade, integridade, valor, coragem. Eu não vejo qualquer tipo, não vejo diferenças significativas. Eu posso encontrar um elemento loiro mais corajoso que uma pessoa morena, de cabelo castanho, ou com igual probabilidade de ver o contrário. No entanto, quando falamos sobre homens e mulheres, é uma diferença, é uma categoria que mais naturalmente nos diz há diferenças. Há diferenças visuais, óbvias, biológicas. Claro. Há diferenças claras biológicas. O sexo masculino tende a ser mais alto do que o sexo feminino, em média. Sim. Não quer dizer que não haja mulheres altas. Estrutura óssea, muscular, quem passa por uma puberdade masculina. Exatamente. Tem um corpo diferente. Tende a ser. Geneticamente somos distintos também. Mas eu acho que então vale a pena perguntar. Vamos despir-nos. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos despir-nos totalmente de aquilo que a sociedade nos quer dizer acerca do que é masculinidade tóxica, não tóxica, o que é que para nós, o que é que para ti, o que é que para nós é ser homem, o que é que... E ao responder isso, eu acho que nós também estamos, de certa forma, a contrastar sobre o que é que seria ser mulher, porque nós não somos homens aqui. Se há alguma diferença, em que áreas é que há diferenças de distribuição de médias, em que áreas há igualdade, não sei. E não sei se faz sentido também entrarmos sobre o que é que a mim faz sentido, o que é que eu descubro em mim como masculino. São muitas perguntas. Há aqui duas coisas, não é? Uma é biologicamente o homem e a mulher, e depois, do ponto de vista da sociedade, os lugares que ocupam, que eu acho que também vêm dessa biologia, ok? Ou seja, que não são só construções sociais. Ad hoc, portanto, são construções que são feitas com base em diferenças reais. Pronto. Eu acho que a grande diferença entre homem e mulher é, e usando aqui um conceito da filosofia, da potencialidade e do ato, ok? A mulher é aquela que tem a potência de gerar vida, ou seja, de ser a gestadora, e o homem é aquele que tem o potencial de ser a semente. Portanto, a partir daí a sociedade vai se construindo, não é? Tipo, uma mulher grávida está mais vulnerável, quando tem um filho precisa de um recobro, e a sociedade foi construindo certos lugares para o homem e para a mulher, que lá está, que são efetivamente construções sociais, mas não são construções ad hoc, são construções que vêm dessa realidade biológica que são os filhos. Mas permite-me dizer que há uma diferença entre o que é e o que deve ser. Exatamente. Ou seja, portanto, a pergunta que podemos responder à pergunta o que é o homem em duas formas: o que é de facto e o que é que deve ser o homem. E por consequência, o que é que deve ser a mulher. Nós estamos a dizer o que é que deve ser o homem porque é mais ou menos o tema, e porque somos homens é mais imediato. É possível nós concebermos essa dimensão da questão da gravidez como sendo um eixo a partir do qual a sociedade se organizou. Mas eu diria que há o perigo, eu não estou a dizer que tu o estás a fazer, mas que muitas vezes acontece de acabar por reduzir as dimensões da potencialidade daquilo que é ser mulher à questão de ser mãe. Sim, e por isso não disse ato, disse potência. Certo, por isso é que eu também frisei a potencialidade. Uma mulher é mais do que potencialidade de ser mãe. Eu acredito que a potencialidade de ser pai. Ser pai, justamente. Portanto, eu acredito que é uma das dimensões que nós devemos mas ter. É um dos vértices. É um dos vértices que nós, sem dúvida, mas por exemplo, a contra-resposta óbvia, então é aquelas pessoas que não são mães.
Mas tem Aquelas a mulheres- potencialidade. Não, Sim, podem mas notem, eu para mim parece-me Ou claro seja, que é possível tu seres homem, tu não provas que és homem por seres pai. Eu sou homem antes de ser pai. Não é isso, mas tens a potencialidade. Ou seja, interessa. um homem nunca tem a potencialidade de ser o gerador. Tudo bem. Percebes? E aí vim com uma diferença. Portanto, é isso que estou Ok, a dizer. certo. mas na resposta à pergunta o que é um homem, eu não preciso da paternidade, eu acho que não precisamos da paternidade para responder a essa questão. Acho que essa questão é uma questão. O que é que um homem pode fazer? Eu acho que precisamos, mesmo aquelas pessoas que nunca serão pais, elas têm a potencialidade de gerar vida, têm os gametas, têm órgãos, o corpo funciona a puberdade, que Em média, desenvolveram. sim, pronto. Sim. Pronto, tirando alguns casos que pode haver um desenvolvimento que não foi dessa forma, o corpo desenvolveu-se para a geração de vida. Portanto, mesmo que esse corpo, essa pessoa não gere vida, o seu corpo desenvolveu-se dessa maneira. Eu posso fazer uma pergunta que se calhar é anterior a esta que nós estamos a fazer. Qual é que é a importância de ser homem ou mulher na identidade de uma pessoa? Acho que é irrelevante. Pode ser qualquer... Ou seja, é importante, como é importante seres louro ou não sei, acho que aí é semelhante ao... Não sei, Temos eu acho que é mais importância. fundamental do que apenas Sim, ser é mais louro. fundamental, mas importância, ou seja, são iguais, não é? Seres homem ou ser mulher, a importância é igual. Não, mas acho que sim. a questão não era essa. Acho que a questão era qual é a importância na própria pessoa. Na Ou seja, própria o facto pessoa. de eu ser homem ou mulher. Eu E acho que por a importância- consequência na sociedade. Eu acho Eu que, me eu acho que, E descobri tem como- consequências na sociedade. eu acho que a importância é toda, porque o facto de eu ser homem vai-me em princípio, em média, se quiserem usar esse conceito, vai-me dar oportunidades, potencialidades e escolhas diferentes do facto de eu ser mulher. Não são piores nem melhores, são diferentes. Ou seja, e aí se calhar a tua noção de potência faz mais sentido. Agora que eu estou a falar, estou a ouvir, está-me a fazer mais sentido. Que é, eu por ser homem, por exemplo, eu posso correr a uma determinada velocidade. O meu corpo tem determinadas características e isso vai afetar as minhas escolhas na minha vida. Porque Sim, e mais, as endorfinas que povoam o teu cérebro são diferentes daquelas que povoam o cérebro de uma mulher. Claro. E isso terá necessariamente consequências nas tuas decisões. Ou seja, E na exato, minha experiência de vida. biologicamente, lá está, pela testosterona, pelo volume de testosterona que os homens têm, as mulheres também têm uma dose têm, não é? pequena, mas os homens, precisamente por ser a nossa hormona, tendem de facto naturalmente a terem comportamentos de maior agressividade, comportamentos de risco, a que, dependendo das circunstâncias, nós chamamos de coragem ou chamamos de brutalidade. eu não gosto dessa Mas se calhar, discussão, como já coragem. dissemos, como não disse há bocado, isso acontece numa curva gaussiana, não é? Tipo, os homens são assim, as mulheres são assim. Certo, nós estamos sempre a falar de tendência aqui. Há uma tendência maior, há uma propensão a isto e, em parte, pelo menos, isso pode ser respondido por causa da questão biológica. Sim, eu Agora, acho que, Epá, mas eu tenho uma pergunta que é, imagina que tu és adolescente, tu estás-te a desenvolver e em tudo aquilo que a sociedade te diz como característica mais propensa à masculinidade, tu te encontras por acaso na cauda oposta. Pois. Ou seja, em termos de agressividade, tu até és bastante não agressivo, em termos de força, de ímpeto, de propensão ao risco, tu encontras-te totalmente num campo que não é tradicionalmente o teu. A probabilidade disso acontecer é baixa, mas vamos imaginar que é. Na mesma, este adolescente é homem, está-se a tornar um homem, sim ou não? Qual é a importância dele se identificar? São perguntas. Como que dele consiga descobrir a sua masculinidade. É importante ele perceber, apesar de eu ter estas características, eu continuo a ser homem, eu sou masculino. De que formas? Eu acho que isto são... Porque se nós definimos masculino como tendências, então e as pessoas que não estão nessas tendências definem-se, é importante para elas, há algum papel que a pessoa tem que ter ou não? Eu acho que são perguntas fundamentais.
para se fazer, honestamente. Sim, por isso eu coloquei a definição no potencial gerador de vida, porque de facto existem homens que vão ser mais lá está, calmos, menos agressivos, que não têm interesse em desporto ou Atividades físicas. Mas então o que é que. Ok, mas têm Continua potencial a ser- para ser pais. Vamos usar a tua Exato, definição. é isso. E depois? E o que é que isso deve-lhes mudar alguma coisa? Ou não? Ok, olha, significa que sou masculino, que sou homem. Mas Mas não sou. Eu percebo que o Nathaniel está a dizer, eu percebo que o Nathaniel está a dizer, e se calhar estou aqui a evoluir a minha posição, que é a potência é uma coisa que sempre vai lá estar. A potência vai estar sempre lá. Enquanto que depois os níveis das características da pessoa podem ser diferentes. Uns vão estar mais na tendência, outros vão estar mais fora da tendência, mas a potência é comum a todos. Quer estejam na tendência ou fora da tendência, são todos homens. Certo. Então temos que encontrar uma característica que seja comum e dizer, estas pessoas, este grupo, todos eles são isto. A característica, primeiramente, é cromossomas. Biologia. Pronto. Agora, em termos de comportamento, no contexto da sociedade, há aqui uma componente que vamos ver, que não deriva apenas... que pode ter influência no facto da predisposição biológica. Ou seja, porque hormonas, etc. A sociedade tendeu... etc. E a média... E tendeu a organizar-se desta forma. Mas não pode ser a única... E temos que também compreender, no meu entender, que há aqui dimensões que não são necessárias, que são contingentes às sociedades. Portanto, é que a forma, chamemos-lhe assim, de ser masculino numa determinada cultura, hoje é diferente, aqui é diferente noutro sítio. Portanto, deixa-me só terminar, é que às vezes nós elevamos à categoria de necessário ou de essência características que não são essenciais. Aquilo que é contingente, exatamente. Ou seja, tu, para seres homem precisas de ser isto e isto e isto. Por exemplo, E se não és isto, logo és feminino. E isso é profundamente estigmatizante. exatamente. Uma pergunta teológica que eu acho que é interessante, que é, será que na era vindoura vão haver diferenças entre sexos? Por na era vindoura, estás-te a referir junto de Deus. Sim, quando Deus, no céu, Sim. no paraíso. Ou seja, eu acho que não. Eu acho que O que é a diferença? eu acho que a masculinidade e a feminilidade são contingências do mundo natural para a reprodução. Exatamente. Por isso é que não há casamento no céu. Está na Bíblia. Eu acho que há um Jesus diz que não se casam nem se não em casamento. Exatamente. Eu acho que há um vazio sobre isso. Ou seja, eu acho que não facilmente veria posições diferentes sobre essa questão. Sim, eu não estou a ser dogmático, estou a dizer a minha opinião. Eu acho que onde eu consigo ir é no seguinte: as diferenças que nós temos agora certamente não serão as diferenças que teremos quando estivermos com Deus, se tivermos alguma. Okay. Certamente não serão, porque só questão de não casarem, não se darem em casamento, isso é totalmente disruptivo para as pessoas, porque não pensemos só na questão do casamento, de casar e vestir de noivo em fato de noivo. Não, é questão de relacionamentos sexuais, das pessoas poderem se juntar, um homem e uma mulher. Isso muda tudo. Isso teria um impacto se nós dissermos assim, malta, já ninguém tem necessidade de se relacionar intimamente. Isso mexe em quase todas as sociedades que nós conhecemos. Então, eu sei que isso vai ser uma diferença muito grande. Eu não preciso de perceber se vai haver alguma alteração no género. Mas quando Paulo diz em Gálatas que já não há homem nem mulher em Cristo, com certeza que enquanto a dizer que não há homens nem mulheres. Espera, deixa-me terminar para perceberes onde eu quero chegar, ou pelo menos para eu tentar que se perceba. Obviamente que essas contingências continuam a existir, continuariam, não há judeu nem grego, continuava a haver judeus e continuava a haver gregos, e continua a haver homens e mulheres. É uma retórica que Paulo está ali a empregar para dizer que em Cristo essas diferenças
São secundárias. não são secundárias no que toca à identidade. E se assim é... Não, essas diferenças construídas na sociedade, não necessariamente as de homem e mulher. Não, o homem... Sim. Mas Porque todas as outras são construídas. Mas eu estou o que eu acho é que são construídas, também dava outra discussão, porque Paulo também diz em Atos, não é? Que Deus também escolheu os tempos e os lugares em que os povos deviam morar. Portanto, eu acho que há uma dimensão também ativa na construção de sociedades e de povos por parte de Deus, no meu entender. Mas, de qualquer das formas, em Cristo não houve essas diferenças serem diluídas. Eu não estou a dizer que desaparecem no tempo corrente, mas aponta para que nessa outra realidade ainda essas diferenças se esbatam ainda mais, porque são aspectos que são acidentais da identidade, não são essenciais à identidade. Mas então porque é que Deus criou originalmente, ou seja, para tentar perceber o que o Nathanael disse, porque é que Deus originalmente no seu plano original, segundo a concepção bíblica, ele criou esta distinção? Estás a perguntar porque é que não somos estrelas do mar? Não, porque São assexuadas. por exemplo, sim, exato, chegaste lá, precisamente. É porque me pareceu que estavas a dizer, Nathanael, é que Deus fez homem e mulher porque havia uma necessidade de reprodução. Mas quando chegarmos à nova criação, essa necessidade, tu estavas a não ser dogmático nisto, mas estavas a propor esta hipótese que talvez não seja necessária essa reprodução e por isso essas próprias distinções deixem de fazer total sentido. Mas então a minha pergunta é, mas então porquê é que Deus não o fez, porquê é que ele fez originalmente assim? Ele podia ter criado a reprodução assexuada. O próximo convidado deste podcast vai ser Deus. E vamos colocar todas estas perguntas. Depois entras aqui em todo um campo da criação e da forma como a vida humana se desenvolveu aqui no planeta Terra e se a forma como a vida se desenvolveu é integralmente o plano de Deus ou... Sim, enfim, sim. depois, Eu percebo a tua questão, mas é uma questão que eu acho que só Deus pode responder, ou seja, porque o que eu posso dizer é, Deus criou o ser humano e esse ser humano ele assume duas formas, a forma de um homem e a forma de uma mulher. E criou o homem e a mulher. E criou o homem e a mulher. Certo? São ambos. Há uma intencionalidade por parte de Deus em criar o homem e a mulher de forma diferente. E isso é muito importante, porque verdade. nós estamos a falar de masculinidade. Deus quis criar o homem, Deus quis criar a mulher. Sim. Só isso já nos deve fazer refletir sobre se Deus quis criar e se Ele efetivamente criou, então há um propósito para essa criação no mundo. Ou seja, há um lugar para a masculinidade. Há um lugar. Não para sei, homens. depende do que é que nós chamamos de masculinidade. Não, mas isso aí já vamos lá. Pois. Estes conceitos são sempre escorregadios. Pois. Mas vamos nos fixar na criação. Deus criou uma pessoa e pelo menos uma dessas pessoas era homem. E algumas dessas pessoas são homens. Portanto, Deus quer que pessoas sejam homens. Não é que pessoas, mas que essas pessoas que são homens sejam homens. sim, não precisas. Deus quer que as pessoas sejam homens. Então, Ou seja, eu diria assim, Deus quer que a reprodução ocorra através do encontro dos diferentes. Eu também concordo com isso. Eu punho isso dessa maneira. Isso faz sentido. Mas diferentes de que maneira? Então, Só biologicamente. Pelo menos biologicamente. Só biologicamente. Agora, por essa razão não somos estrelas do mar. Não diria só, mas diria... Em princípio, no início da questão, a primeira diferença é biológica. Sim, pronto. Mas lá no início há diferenças de responsabilidade também. Sim, mas... Nós vemos na história que há aí... Mas eles não foram criados com as responsabilidades. Eles foram criados e depois Deus disse-lhes, estas são as tuas responsabilidades. Quando Deus dá as responsabilidades a Adão e Eva, eles já existem. Ele não diz, olha, eu dei-te estas responsabilidades, então eu vou mudar o teu corpo para ir de encontro a essas responsabilidades. Portanto, o primeiro vem... Esses textos foram escritos retrospectivamente para responder a sensibilidades de um tempo presente. Eles não são registros biológicos da origem humana. É certo, mas para mim parece-me lógico que as pessoas não foram criadas não foram alteradas para um propósito que Deus tinha,
Deus criou as pessoas e nesse design de Deus ele atribui responsabilidades, porque tu és assim, o que eu quero que tu faças é isto. Ou não, isso é uma assunção. Isso pode ser e pode não ser. Nós quando lemos Gênesis, quando lemos Gênesis, o que nós vemos, e eu não estou a dizer que Gênesis é uma descrição exata, não preciso de chegar tão longe. Mas quando nós lemos Gênesis, nós vemos uma ordem. Há uma ordem de uma criação, de seres que são criados, e, eventualmente é criado o ser humano, e depois há uma ordem de propósitos, que é, olha, tu já viste isto tudo que estava aqui, o teu propósito é cuidar disto. Já viste a mas mulher... Mas isso foi dado à criação. Exatamente, mas não homem... Eu posso só dizer... Certo, mas o que eu estou a dizer é o seguinte, é só este o ponto, que é, o homem e a mulher já existiam, eles não foram criados com a comunicação do propósito. Eles são criados como homem e mulher e depois Deus revela o propósito ao homem e à mulher. Mas isso pode significar várias coisas. Já agora, só um parênteses que eu faria, que é o seguinte, até dentro de nós, eventualmente, nós podemos ter visões diferentes do que é que Gênesis está a comunicar e a forma como está a comunicar. Eventualmente, uns poderemos ter uma visão mais literal e outros menos. Portanto, esse tipo de diferença de interpretação vai influir nas nossas respostas e na nossa visão quando utilizamos este texto para dizer que o homem e a mulher é assim. Portanto, acho que isso seria um bom parênteses a explicitar. Qualquer das formas, eu diria que, curiosamente, o que eu verifico é que no texto, e depois logo podemos discordar do tipo se é mais literal ou menos literal, o tipo de atribuição de propósito e diferença que foca uma diferença entre o homem e a mulher, onde é que aparece? É no capítulo 3, após a queda. No capítulo... É mais ou menos, do 2 também há umas outras diferenças. Então, podes-me lembrar? Ajudadora, como... É ajudadora, cooperadora, isso não significa necessariamente que tenha papéis diferentes. Sim. Isso aí pode ser uma interpretação a posteriori. Eu acho que a única coisa que tem é o nome, porque Adão dá o nome a Eva, que significa mãe dos viventes, ou seja, é a única coisa distintiva. Sim, além da questão biológica da criação, que acho que é esse o ponto agora. Nós já todos concordamos com essa coisa óbvia de que as mulheres geram vida dentro de si. Portanto, essa é uma diferença potencialmente. Portanto, sempre que dissemos esta generalização, estamos a falar em média, estamos a falar em tendência. E em potencial. Em potencial. Mas agora estamos à procura do que há de diferente além disso. E de além disso, essa questão, por exemplo, da ajudadora, não indica necessariamente um diferente papel. Pode ser que até tenha um diferente papel. Que Eva, por ser ajudadora, não tem iniciativa, que tivesse... Mas isso é uma interpretação que não está de forma explícita no texto. Até pode ser verdade, mas o facto de dizermos que é uma ajudadora, uma cooperadora, auxiliadora, ou como quisermos traduzir, não significa necessariamente que é subalterna, ou que de todo. Ou até deixa-me dar só uma parênteses, outra... porque eu no outro dia estava a ver um podcast do Bible Project a dizer que a palavra hebraica para de ajudadora é a mesma palavra que apenas, não sei se é apenas, mas que é para mais Jesus, não é? Unicamente usada no relacionamento que Deus tem com Israel. Exato. Ou seja, se houvesse aqui alguma relação de hierarquia, até poderia ser ao contrário, que da mesma forma que Deus é o ajudador dos humanos, Eva seria a mesma palavra para homem. Portanto, eu concordo contigo que essa palavra não está necessariamente a dar nenhuma hierarquia de importância. Exatamente. Portanto, só para terminar o meu ponto, é que é no capítulo... David ainda não falou. Sim, mas deixa-me só terminar o ponto. Está à procura da minha masculinidade. É no capítulo... Então deixa-me só terminar. Fala mais alto com a voz grossa. Que é no capítulo... Fazer-te ouvir. Que é no capítulo 3, após a queda, quando o pecado entra no mundo, que Deus, falando com cada uma das pessoas que fez o que fez, atribui consequências diferentes. Distintas, e nesse sentido,
atribui ou explicita aquilo Exato. que serão as consequências, isto também é uma interpretação, daquilo que vai ser o comportamento relacional entre estas duas pessoas diferentes. Mas é após a queda. Isso talvez também possa ser uma questão. Pois, estás Sim, a mas, dizer... mas essas consequências são adições. Ou seja, com dor Pois, terás filhos. Os filhos já os tinha. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, já trabalhava, mas agora tem o esforço. Percebes? Ou seja, É isso que eu estou a dizer. É exatamente isso. Exato. Ou seja, há aqui consequências e a própria forma. Deus diz mais que hás de desejar o homem há de. Como é que é? o desejo será para... O teu desejo será para o... Exatamente, e ele há de dominar-te. mas Pronto. Todas estas são como que consequências da introdução de retirar Deus do papel de rei. Adão e Eva retiram Deus do lugar, assumem para si a vontade de escolher o que é que vão fazer, e isso traz consequências, desarranjando inclusivamente as relações sociais que tinham. As relações são sempre sociais. Tenho uma questão que é a fruta da conversa que estamos a ter, que é possível definir o que é um homem sem uma mulher? Eu já pensei nisso há uns minutos atrás, numa interação anterior da acho conversa. que não. Estava a pensar isso precisamente. Se parte do desacordo, ou aparente desacordo, diferentes direções que a conversa estava a tomar, não adivinham precisamente daí de se tentar definir homem de forma independente, ou se só por justa posição. Eu acho que... Eu acho que há qualquer coisa no fenómeno de ser homem ou de ser mulher, na experiência de ser homem ou de ser mulher, que em qualquer cultura está lá, é irredutível, se calhar não dá bem para verbalizar, mas nós, nas nossas sociedades, temos capacidade de nos identificar com esse irredutível, mesmo quando, lá está, quando em termos de tendências é um homem, mas está longe daquilo que são as tendências médias do ser homem. E é claro que isto tem sido muito desafiado agora nos últimos anos, porque se quer fazer a desconstrução precisamente quer-se negar que isto existe, né? Quer-se negar aquilo que parece ser uma evidência da nossa experiência comum. Mas eu acho que ela existe desde sempre, e se tivesse de tentar justificá-la em termos teológicos, não sei, acho que pensaria que Deus, na forma como supervisionou a origem das espécies, e uma visão sobre o ser homem e mulher, ao ser o masculino e feminino, que não é uma prerrogativa exclusivamente humana, não é? Mas está presente de uma forma bastante vasta no reino animal. Deus terá querido que houvesse experiência de comunhão entre diferentes. E aqui se calhar não precisamos de ir necessariamente à questão da reprodução. Podemos ter um ângulo de análise um bocadinho mais distante dessa coisa tão específica, mas a comunhão entre diferentes, que é teologicamente algo muito profundo, que vem da Trindade, não é? Isto era um pensamento que o Tim Keller desenvolve em alguns dos seus escritos, como o casamento como analogia da Trindade. Eu acho que talvez ele vá um bocadinho longe mais na força que quer dar a esta analogia, como se o casamento existe para ser uma analogia da Trindade, ou a única analogia da Trindade. Isto depois tem problemas para quem nunca se casa, por exemplo, não é? Mas se a analogia for suficientemente fluida e fraca, acho que há aqui qualquer coisa para se explorar. Pegando no exemplo do Tim Keller, ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele agarra no Jacó e no Esaú como paradigma. Não sei se já ouviram isso. Porque tu tens o Jacó, não tem pelos corporais, não gosta de andar a caçar, está sempre ao pé da mãe,
e tens o Esaú, que é um ganda macho. Há um nome para isso hoje em dia. Cheio de pelo no corpo, quer atividades de risco, caçar, Na rua. aventura. E o Tim Keller diz, eu acho isso interessante, que é paradigmático do espectro de masculinidade. Tanto um como o outro são homens. Exatamente. E nós muitas vezes, lá está, eu acho que o problema da masculinidade tóxica é que quer cortar este espectro ao meio e dizer que só é homem os gajos que se parecem com Esaú. E por outro lado, eu acho que há um outro problema que é isto na nossa cultura, que é os homens que seriam mais no espectro, digamos assim, feminino, têm que ser considerados femininos. Lá está, nós próprios na linguagem não temos outra forma de explicar. Que tu disseste no Exato. espectro do feminino. Já está inclusivamente na linguagem associarmos determinadas características. Ainda há pouco, não sei se David queres partilhar, dizias que sempre tive um lado feminino muito desenvolvido. exato. Mas eu acho que O isso é verdade. David Raimundo confessa em direto que sempre teve um lado feminino desenvolvido. Mas na psicologia também não se diz que tem que se integrar também o lado feminino E pode-se masculino dizer, junguiano. e não significa que estejam Sim, corretos. porque eu Ou seja, isso vem já de uma estigmatização ou de um conceito forte de atribuição de determinadas características a um sexo. E eu acho que isso pode ser fruto, mais do que algo que não seja essencial, pode ser fruto de uma construção social. Sim, mas como eu estava a dizer, essa construção não é ad hoc. Não, mas pode Ela ser. procede- Não, mas pode proceder em parte, mas não estar determinada a ser porque é condicionada biologicamente. Também pode não ser, Ou claro. seja, e prova disso é precisamente haver tipos diferentes de masculinidade de cultura para cultura. Portanto, e como é todos que têm a se mesma conclui? biologia. Esse é o meu ponto. Mas qual é que é a cena? Ambos geraram descendentes, tanto o Esaú como o Jacó. Sim, é esse o ponto. Então têm a mesma biologia, partem exatamente da mesma base, chamemos-lhe assim, que estávamos há pouco a afirmar como sendo a fundamental, mas depois chegam a visões diferentes do que é ser masculino. Então isso se calhar deve-nos informar alguma coisa sobre determinadas características que nós atribuímos como sendo essenciais de masculinidade não o são. Sim, eu acho que o grande medo que há no nosso meio evangélico é que para entrar nessa conversa de ok, o essencial afinal não é não tem a ver com características não tens que ser Esaú para seres um homem, e o medo que eu identifico é o seguinte: mas se nós abrirmos a porta a isto, de repente vamos começar a promover que não, tu podes falar como uma menina, agir como uma menina, vestir-te como uma menina e és um homem. Então nós não podemos arriscar criar essa confusão. Então temos de ter uma imagem forte. Não podemos, ou não, muitas vezes não queremos, não podemos entrar específicos. Não podemos Espera no lá, sentido de não queremos. O que é falar como uma menina? Pois, É assim, Porque o tom de voz mais grave dos homens é natural. sim, mas eu estava a pensar de uma forma mais simples, Daniel. Eu estava a pensar de uma forma mais simples. Não, se for assim, vamos abrir pessoas tudo. que incorporam trejeitos naturalmente femininos, isso é outra coisa, não é? Não, é assim, tudo pode ser posto em causa. Se nós vamos abrir todos os Não, mas eu conceitos... não estou a pôr em causa, eu acho que estou até... Falar com uma menina, como a generalidade das pessoas entende que é falar com uma menina. Mas falaria como uma menina com voz de homem. Certo, mas quando tu vês um homem que fala com uma menina, as pessoas... A Não sei generalidade que das pessoas faça conseguem operações identificar nas isso. cordas vocais. Ok. Podem haver tantas... Vamos fazer um episódio sobre falar... O que é falar sobre como uma menina? Eu posso até dar... Mas temos aqui muitas coisas giras Mas para onde eu falar. queria chegar para terminar é... Há um receio, e este ponto para mim é importante, há um receio que nós como cristãos temos por reação às receio questões compreensível. de identidade sexual, que nós, para não arriscarmos as nossas crianças, os nossos jovens terem ideias confusas sobre o que é a identidade de um homem e de uma mulher, nós cristalizamos essa identidade e dizemos isto é um homem,
Isto é o que um homem faz. É um movimento pendular. Isto é porque é mais seguro. E isso não acontece só nas igrejas, acontece também, nem nas igrejas evangélicas em particular, acontece na sociedade. É mais fácil a gente cristalizar a ideia de que um homem faz isto, uma mulher faz isto. E também, também com isto não quero dizer que não seja importante e que seja uma coisa que nós possamos abdicar totalmente. Sim. Pois, essa é a minha dúvida, porque eu estou-vos a ouvir e a mim parece-me que vocês estão a concordar com o zeitgeist da época. Não, de todo. Espera, deixa-me explicar o que é que eu estou a dizer. O que a sociedade diz agora é que as diferenças entre masculinidade e feminino são construções puramente sociais. Nós concordamos que ou seja, que existem. O que é que a sociedade diz? Existem sim diferenças biológicas, mas são limitativas. Nós vamos conseguir ultrapassar as diferenças biológicas e na realidade todas as outras características são construções sociais. Há as visões extremas que apontam para isso. E a Bíblia, realmente, quando fala que em Cristo não há macho nem fêmea, grego, judeu, eu acho que poderia alguém entrar em concordância, que é, se vamos acreditar que no futuro próximo nós vamos estar, as diferenças vão ser totalmente esbatidas, então será que não é então um sinal que realmente isto Temos é que tudo caminhar para lá. Não, Se vamos caminhar para lá, isto não é tudo construído? Mas esse versículo tem que ser bem interpretado. Porque Pois, o que exatamente. Paulo está a falar Mas isso não é dos construído. antagonismos entre essas posições. E as posições de hierarquia do senhor com o escravo, exatamente. o grego e o judeu, ou seja, esta separação, o judeu é o povo da promessa, o grego não é, e do homem e a mulher, que também tinha essa estrutura, o homem dominante e a mulher inferior. E o que Paulo está a dizer é, não, em Cristo estas coisas são todas relativizadas. Não é que deixem de existir pessoas que nasceram na Grécia e outras que nasceram Até porque na o próprio Judeia. Paulo, até porque o próprio Paulo, a mesma pessoa que disse isso, também recomenda aos escravos, por exemplo, continuem a servir os vossos senhores. Exato. Também recomenda aos maridos para amarem as suas Claro, esposas. claro. É a mesma pessoa, então ele não querá ter dito coisas diferentes. Bom, vamos fazer análise desses textos? Agora não. Não, Pois, epá, eu gostava pois, daquele ali, o pois. género de Deus, acho que é interessante essa questão. Género de Deus. Deus tem género. Não, eu recentemente até ouvi Claro que não. que eu acho que não. Mas E- na e- Bíblia e- é quase e- sempre escrito como ele, não é? Como ele, como pai, Como pai. tudo bem, mas Deus tem género. Não faz sentido. Então Deus porquê está que é acima descrito destas- como pai e não tem Bem, género? eventual. E é assim, eu tenderia a usar a linguagem que Deus escolheu para se revelar. Eu tenderia a fazê-lo e acho que fazê-lo de outra forma por maus motivos é Mas não é será que perigoso. foi isso porque se revelou numa Num altura... contexto, claro, exatamente. Eu acho que há aqui eventualmente também dimensões culturais, porque Deus revela-se para ser percebido, revela-se, isso faz parte da sua humildade, que é lindo, a humildade de Deus, porque se revela sempre ao nosso nível, porque é a única forma de nós o compreendermos, ou pelo menos próximo do nosso nível. Portanto, nesse sentido, Deus revela-se de formas diferentes, tendencialmente, progressivamente, em culturas diferentes ao longo da história. E, portanto, numa sociedade em que tendencialmente mais patriarcal, talvez, não vou dizer que foi por causa disso, não sei, mas talvez tenha sido por isso. Mas Deus, se nós dissemos que das questões fundamentais da diferença entre o homem e a mulher é precisamente a questão biológica, então não faz sentido dizermos que Deus tem sexo. Claro, não tem Até biologia. porque, só para sermos claros relativamente aos temas, nós à partida estamos a fazer uma identidade entre as palavras género e sexo. Só para Sim, esclarecer. exatamente. Uma vez estava no Marquês de Pombal e estava na minha hora de almoço e parou-me um senhor Deus é mãe. com essa história de que Deus é mãe. Coreano, é da igreja coreana. Sim, diga-se de passagem, de uma igreja De uma coreana. igreja, exato. Existem outras De igrejas uma coreanas seita. que não defendem, Certo. defendem isso, que é a ideia de há um Deus pai, tem que haver um Deus mãe. Pois, mas aí não é dizer que o mesmo Deus numericamente, em vez de ser pai, é mãe. É dizer que ainda há Existem outro. dois. Não, é Exatamente. porque eles, como não distinguem, por exemplo, quando no Gênesis diz façamos à nossa imagem e semelhança e fazem homem e mulher, eles interpretam que esse plural, não é? Que É um havia, homem e uma mulher. havia duas formas, né? Exato.
Pronto. Então, o género de Deus. Alguém quer... Mas há aqui uma questão que eu acho que ainda precisamos de trabalhar um bocadinho, que é Jesus encarnou como homem. E Jesus referiu-se a Deus como Pai. Sim. Não, mas tipo, vamos lá ver. Houve, acho que era uma seita gnóstica qualquer que dizia que Jesus era hermafrodita, que é um termo que já não se usa Uau. muito, porque tinha que ter as duas duas sexualidades para representar a humanidade. Como se, por exemplo, género não é uma espécie. Claro. Estão a tratar. Não, mas isto é debunked porque Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como qualquer judeu. Claro. Portanto, Mas é interessante estás a falar disso. Mas ou seja, mas é interessante. Ou seja, Jesus podia ser uma mulher. Seria impeditivo. Se a encarnação de Deus na Terra podia ser qualquer um dos géneros. Para algumas pessoas vão rasgar as vestes e dizer o quê? Não, eu sei que o Messias prometido e no contexto tinha que ser um homem, mas haveria algum impedimento se Deus enviar, Deus a encarnação encarnasse fosse uma mulher? Que eu saiba, não se calhar vocês sabem, mas que eu saiba, não havia nenhum impedimento. Mas não fez. Foi o homem. E então é um homem. É o quê? Pronto, é o quê? É chamado o quê? Se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta. Eu acho que Não, e lá está, e se voltarmos àquela questão que o corpo glorificado de Jesus é assexuado, não é? isso é uma afirmação ou é uma... Desculpa, nós não concordamos com isso. Pronto, mas eu estava a dizer que na eternidade não há sexo. Então Jesus tem e nós Mas não isso é que tu temos. estás a dizer. Mas é assim, eu bocado, quando nós referimos precisamente a questão da sexualidade na glória, quando estivemos no céu, ou nos novos céus e na nova terra, explorámos essa possibilidade desta questão da diferença de sexo ser diluída. De facto, se nós vamos ter um corpo parecido com o Senhor, o seu corpo glorificado, Cristo mantinha, pelo menos facialmente, Traços Jesus masculinos. não andava nu, que eu saiba, Sim. masculinos. Mas também se pode dizer que sim, tinha-os para ser reconhecido. Isso não ser uma questão absolutamente Acho que essencial. sim, há várias questões, não é? Portanto, estamos aqui num terreno especulativo. Sim, é é, isso mesmo, super não, engraçado. exato, Já agora, é engraçado, permitam. exato. Isso é especulativo e eu... É super divertido. É divertido, é especulativo. Mas é importante. Acendo paixões que eu não sei se são necessárias para aquilo que nós queremos É o sexo dos anjos, literalmente. focar de Literalmente. essencial. E é assim, esta conversa está numa tensão entre o biológico, as construções sociais, e faz sentido que seja assim porque ser masculino e ser feminino são as duas coisas, são coisas biológicas e são coisas que têm a ver com construções sociais e com experiências de vida. Eu acho que se na glória, quando estivermos com Deus, depois da vida terrena, as problemáticas que nós temos nas nossas construções sociais não as vamos ter, isto já vai ser uma alteração muito grande na nossa vivência como homens e como mulheres. Então eu percebo, porque não há escritura que impeça essa interpretação de que possa deixar de haver género, mas eu acho que mesmo que haja género, vai ser uma experiência muito diferente. Sim, mas nós temos escritura que nos indica que não há perpetuação das relações terrenas, não é? Jesus diz, não se casam nem se dão em casamento, por causa daquela questão da ressurreição. Exatamente. Mas Calma, não, não. Não interpretas assim? Não interpreto, eu quanto muito interpreto na questão da procriação. Não, mas a pergunta que fazem a Jesus é, houve um homem que teve uma mulher, essa mulher morreu e casou-se com 5. Sim. Quando for a ressurreição, com qual é que ele é casado? Sim. E Jesus diz, não, na eternidade não se casam nem se dão em casamento. Sim. Jesus dá a entender que essas relações formuladas aqui na Terra são circunstanciais e temporárias. Certo, e não se mas por exemplo, aplicam pais na e era filhos, vindoura. não haverá uma relação. Não Tu dirias que sabemos. Eu não acho sabemos. que há Mas o que eu não estou a dizer é que este texto Eu está a acho- dizer que não vai haver Acho que a casos. amizade perpetua-se, Eu também acho que mas sim. a relação pai-filho, acho que Eu se acho, extingue. eu acho que pode existir, mas pode perder a sua preponderância. Mas eu acho que eu não vejo porque Mas haveria de ser existe em que abolido. sentido? Faz parte, pelo menos no sentido de fez parte da nossa história. Pois, lá está. Pelo nós menos entraremos a entramos memória, haverá Exato, memória. haverá memória de todas Eu as acho que coisas. sim. Sim. Eu acho Pois, lá está. Todas, É um não campo sei. aqui muito especulativo. Mas havendo memória, o facto de Se haver não há memória memória, não não há responde pessoa. à questão. Tu podes ter memória
de uma coisa que aconteceu Claro. e agora o que tu estás a viver Agora é é outra diferente. coisa, exato, é verdade. Sim, mas eu a mim não acho que o texto diga que não vá haver este tipo de relações. Nuno, tu és mormon, tu acreditas que tu e a Sara vão ter um planeta para vocês povoarem. Pronto, era. Não. Com a Sara é um planeta. Mas só eu acho que, voltando à questão de base, que eu estava a pensar há bocado, se nós tirarmos Deus da equação Opa! e fizermos a pergunta, Epá, já começas mal. Já há tá. diferenças entre homens e mulheres? Há diferenças que deve haver de ação? Será que um deve ser mais protetor? Será que outro deve ser mais acolhedor? Sei lá, estou a dizer soundbites para fora. Isso era uma pergunta, mas quando vamos falar de Deus, eu acho que não só estamos a falar de diferenças contingentes que têm a ver com a nossa biologia, eu acredito que também há diferenças de funções. E isto, eu sei que há uma grande parte da igreja Eu também acredito. que acredita que há, designado por Deus, diferença de funções no homem e mulher. Então, quando nós falamos sobre o que é um homem, esta resposta também vai ter que tocar no, então, qual é o meu papel? Será que eu estou a cumprir o meu papel de homem no meu casamento? Isto é uma pergunta que eu tenho feito no meu relacionamento. Será que eu estou a cumprir o papel de homem no meu casamento? Agora, qual é esse papel de homem? Tem havido vários tipos de respostas ao longo dos séculos. A resposta que me chega hoje em dia é: o homem é aquele que semeia, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que lidera, mas lidera num ponto de liderar a minha mulher e a minha família para o florescimento. Não liderar de limitativo, Autoritário. de autoritário, mas liderar no florescimento. E é isto que me chega aos ouvidos. Liderar a Eu partir da bacia e não do trono. Eu aí não acompanho. Sim, mas só para explicar então a minha posição, que é um ponto de interrogação, que é: existe ou não funções, este tipo de funções dadas por Deus, e que, portanto, descobrir o que é homem e que descobrir a minha masculinidade passa por também descobrir se eu estou a cumprir essas funções? Se sim, quais são? Se não, isto é uma coisa que a Igreja diz. Eu acho que todos nós concordamos que a maior parte da Igreja evangélica em Portugal fala que há funções. Sim, mas não necessariamente de liderança. Ou seja, tu podes, por exemplo, o homem e a mulher podem ser os líderes da família. Como Sim. uma trindade. Como na trindade não há, o filho não se sobrepõe ao pai, por assim dizer, o homem e a mulher formam uma unidade e lideram a família. Lideram, por exemplo, os filhos. Sim, ou seja, casa. não tem que ser o homem necessariamente a ser a voz. Aliás, tanto mais, do ponto de vista pragmático, às vezes os homens não têm jeito para liderar certas coisas. Não é? Já agora, permitam-me uma introdução, talvez provocação histórica, nomeadamente no contexto evangélico, e agora, pronto, a ideia da reforma. O casamento de Lutero e Catarina era muito interessante, porque quem cuidava e liderava lá em casa... Frequentavas a casa dele? Quantas vezes? Ainda na próxima quinta-feira vou lá Vou lá estar. cerveja. Mas quem fazia toda a gestão da casa e dos negócios e orientava para que fosse assim e deste modo, era a mulher. Não era o Lutero. Interessante. Na parte dos negócios. E na parte da gestão da casa. Da gestão da casa e dos negócios. Sim, mas isso eu vejo na igreja evangélica. Não, isto só para dizer isso que... sem problema. Para algumas... Sim. Mas a liderança espiritual, Parece-me que- não. Mas o que é uma liderança espiritual? Pronto, isso é uma pergunta que eu já fiz a várias pessoas. Então, e se o marido não for crente? A Mas liderança isso- espiritual é do homem? Não, mas isso é, quer dizer, a Bíblia fala sobre isso, fala em vários E pontos se, sobre e isso. se o marido tiver Mas vamos focar no desarraigado, não casa- quer ir à igreja, os filhos não vão à igreja? Mas vamos focar-nos no relacionamento funcional e como deve ser. De quê? De casamento? De casamento. Vamos esquecer as famílias disfuncionais e os casos de exceção. Vamos pensar no que deveria ser, não no que é, como o Ruben estava a dizer, no que deveria ser. Eu acho que há aqui duas visões. Nos nossos Pelo meios. menos. Pelo menos, sim. Há aquela visão que diz que o como deveria ser, na realidade, é o homem e a mulher, em termos de liderança espiritual, estão exatamente ao mesmo nível.
E há outra visão que diz que o homem tem uma liderança espiritual. É da responsabilidade do homem o desenvolvimento o espiritual de toda a família. Se houver uma falta, e a ideia por trás que me parece que existe é, se houver alguma coisa em falta, quem é o primeiro responsável é o homem. E é o homem provavelmente vai tentar fugir mais dessa responsabilidade mais facilmente. Mas pronto, voltando ao que é. Será que... Eu noto que nas igrejas há estas diferenças. Há igrejas que fala-se sobre complementarismo e egalitarismo. E fala sobre também, isto toca-se, uma mulher pode ser líder de uma igreja ou não. Mas voltando à família, ao casamento saudável... São 3 ou 4 episódios. São muitas coisas. Mas aquilo que me ensinam, e confesso, aquilo que me ensinam é que eu, como homem, eu sou o responsável espiritual. Não é necessariamente que eu esteja a ser na prática, mas que eu deveria ser. Então eu descobrir na minha masculinidade no casamento é eu cumprir o meu papel. Certo. Eu acho que isso são reminiscências de hierarquias, como também existe na igreja, quando as igrejas, por exemplo, nos tempos bíblicos eram lideradas pelos presbitérios, nem sequer, era uma liderança partilhada, não sequer era considerado numa pessoa. Eu acho que isso são reminiscências de certas formas de liderança que não têm que ser necessariamente assim. Ou seja, porque tu e a tua mulher são um só, Jesus diz isso. Então, podem assumir como um só, independentemente de diferentes capacidades, a liderança da casa. Claro, e para falar disso temos que falar de alguns textos, não é? Não, Sim. Pois. não porque Claro, se queremos falar das coisas, ou seja, depende muito da interpretação que nós temos de alguns textos bíblicos. Sim. E só para dizer que depende das visões que tem sobre esses textos bíblicos. Se relativamente a mandamentos ou ordens, mesmo assim, que Paulo escreve nas suas cartas, quando se refere a essas diferenças entre os papéis do homem e da mulher, se essas ordens são ou não são contextuais daquele tempo e daquela cultura. Daquela circunstância de relação. E daquela Ou seja, a diferença que eu tenho como marido da minha esposa está limitada àquela relação. Não tem a ver com a diferença que eu tenho com as outras mulheres. Sim, certo, exatamente. Okay, a interpretação que se possa ter sobre isso, sim. Por exemplo, ou seja, se a mulher era submissa ao marido, mas isso não significa que fosse submissa a qualquer homem. Porque também há pessoas que acreditam que a mulher nunca pode ter um cargo de liderança, nem na igreja nem na sociedade, por exemplo. Pronto. Portanto, isto levar-nos-ia a questionar sobre diversas visões. Então, mas eu pergunto sobre qual é a vossa opinião pessoal. Tipo, já deu para transparecer. Que é igual, não há diferença. Não é igual, não há diferenças. É que são uma equipa com as suas diferenças, mas funcionam como um todo. Mas não há uma responsabilidade a mais um do que a outro. Não, a responsabilidade é de ambos, é dos dois em conjunto. Falando nos textos, eu acho que os textos têm que ser entendidos de facto no seu contexto, no contexto do Império Romano, dos costumes da família, da organização da família tradicional greco-romana e da forma como Paulo está a desafiar isso. E a forma como Paulo desafia não é estática e abre a possibilidade de nós continuarmos esse processo dinâmico de perceber o que é uma família formada a partir de Cristo. E portanto os textos também não têm que ser lidos de forma estática, e eu entendo que eles nos colocam num movimento de paridade a este nível da responsabilidade espiritual, e é isso que tenho com a minha mulher, temos tentado viver. Na prática pode levar-nos a papéis diferentes que eu não acho que sejam determinados nem por Deus nem pela palavra, que são determinados por procurarmos aplicar sabedoria às nossas circunstâncias específicas. E acabamos, se calhar, em algumas coisas, por replicar padrões, de eu estar mais fora de casa, e ela acaba por, neste momento, começou a trabalhar part-time, mas ainda é um part-time, tem mais tempo de dedicação aos filhos, é um que ainda está em amamentação, etc. Replicamos padrões que, se calhar, estão mais de acordo com aquilo que tem sido
a norma da sociedade. Mas por motivos diferentes. Mas por motivos diferentes, lá está, tentando fazer esse caminho de sabedoria nas nossas próprias circunstâncias e vindo já também de um trajeto em que há muita coisa em que não somos o homem e a mulher típico, tipo tudo o que seja arranjar coisas em casa e desenrascar coisas de bricolagem, etc. Ela é muito mais dotada do que eu. E é... Não, quer dizer, isso não faz de mim menos homem nem dela mais mulher. A nossa complementariedade também se expressa nesse tipo de coisas. Complementariedade prática, mas que está para nós. Temos procurado e temos lido muito sobre este assunto, porque é um assunto que interessa e por via disso eu também procuro ler e vamos conversando muito sobre isto. Mas é uma complementariedade prática que está enraizada numa visão profundamente igualitária. Pois das figuras que me faz questionar mais a ideia forte de uma liderança masculina no casamento é a figura de Débora. A figura de Débora, não a mulher do David. Também. Mas Débora, portanto, a juíza, profeta e líder espiritual do povo de Israel, líder espiritual, líder estatal, portanto, era legal, chamemos, portanto, judicial, era alguém, juíza, alguém a quem as pessoas recorriam para que esta ajuizasse sobre as várias questões do cotidiano de acordo com a palavra do Senhor, e era líder espiritual do povo e era líder militar. Há aqui uma compilação de características, muitas elas atribuídas ao homem, e que, se assim fosse, ela não poderia exercer, e este é um argumento daqueles que defendem muitas vezes uma posição mais forte da liderança do homem, que é, uma mulher não pode liderar, por exemplo, na igreja ou na sociedade, porque assim o seu marido estava debaixo dessa autoridade. Isso não poderia ser. Não funcionaria a equação. Isso é um argumento dado por as pessoas que defendem algumas pessoas que defendem a complementariedade. Ou algumas pessoas que defendem a visão mais tradicional da complementariedade, sim. E o caso de Débora, de facto, é uma pedra de tropeço uma pedra nessa engrenagem de argumento, no meu entender. Portanto, o que eu tendo a procurar viver é uma coisa parecida com a do David, e uma coisa que curiosamente está, um versículo que aparece exatamente antes de um dos versículos mais polémicos nesta questão, que é em Efésios 6. Portanto, Paulo está a falar a uma série de pessoas, portanto, aos senhores, aos escravos, aos pais, aos filhos, e fala aos maridos e às mulheres. Diz aos maridos que têm que amar as suas esposas e diz às mulheres que devem ser submissas aos maridos. Mas há um versículo muitas vezes ignorado ou passado demasiado depressa, que antecede, que é a introdução de toda esta compilação, que é que estejam submissos uns aos outros. Portanto, quer-me parecer que o amor, deixa-me só dizer, porque o que Paulo diz é que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Na Bíblia, se há coisa que eu vejo, é que o amor nunca aparece em oposição à submissão. Antes, pelo contrário. Portanto, esta ideia de submissão mútua no casamento parece-me fundamental em qualquer relacionamento, e, por excelência, no relacionamento mais forte, no meu entender, que pode haver, que é num casamento. Mais forte entre seres humanos. E nesse sentido, as mulheres não tinham que amar os maridos, só tinham que se submeter. Exatamente. Uma interpretação Exatamente. Sim, dessa maneira. Pronto. Portanto, eu tendo... é uma questão complexa. Eu reconheço a complexidade do assunto. É uma questão com a qual também me debato. Mas tendo a ler estes textos desta forma e portanto, a viver na prática
o casamento assim, numa procura, nem sempre eficaz, de submissão um ao outro. O que põe em causa um pouco esta visão de uma liderança. Toda uma questão da intertextualidade, não é? Paulo, nos seus agradecimentos em Romanos 16, fala de Júnia, que se distinguiu entre os apóstolos, portanto, uma apóstola, e portanto, é uma interpretação. Não, é assim que está lá escrito. Não, certo, é assim que está lá escrito. Mas o que está lá escrito é uma interpretação, dizer que daí deriva que Júnia era uma apóstola. Há quem tenha a interpretação, Pronto, que ficou distinguida pelos apóstolos. Tanto que assim é que durante muito tempo o escriba, houve um escriba qualquer que lhe fez confusão aquilo e transformou aquele nome num nome masculino. Agora, quando Paulo está a falar dessas questões, ele está sempre a falar para igrejas que se situam em posições específicas. Por exemplo, não sei se concordo, no caso de Corinto, portanto, mundo greco-romano, e na carta a Timóteo, em Éfeso, portanto, tudo sítios onde havia... Em Efésios? Éfeso. Sim, mas por exemplo, o parte de Efésios... Mas continua. E a Efésios é Éfeso também. Sim. Portanto, são tudo contextos onde havia muita... profetisas ou sacerdotisas no feminino. Noutras religiões. Isto é uma interpretação noutras religiões. Sim. Por exemplo, o templo de Diana em Éfeso, muito conhecido. E, no meu entender, Paulo está a dar uma informação circunstancial. A igreja estava a crescer com estas pessoas que vinham deste mundo. E estas indicações são circunstanciais para aquele momento, para trazer uma certa estabilidade. Acho que Paulo está a ser pastoral, não está a escrever uma carta universal, mas está a escrever uma carta aos Coríntios, a Timóteo, que está ali em Éfeso. É a minha interpretação. Discordo. Então, Nuno, conta. Discordo porque só podemos... Assim, porque agora então ir ao texto é perigoso, porque das duas uma, então vamos ter que concluir que o texto foi mal interpretado ou que o texto não é autoritário, porque se eu for ler agora, eu tenho aqui aberto, ele, honestamente a mim, na minha leitura, não é nada circunstancial. Ele aproveita para, agora vou dizer uma coisa para sempre. Vamos ler o texto. Por favor, diz-me como é, o que é que tu vês de circunstancial. É assim como Cristo é a cabeça da igreja? Circunstancial. Ele diz assim... Não, vou ler um bocadinho mais atrás, que é para podermos ver. Coríntios? Efésios 5. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E agora vem o texto que eu queria. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Existe hierarquia na Trindade? O seu corpo, da qual ele é o Salvador. Eu vou repetir. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água por meio da palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Deixa-me só parar aqui. Eu acho que este texto não me parece de todo circunstancial. Parece-me que ele está a falar para todas as culturas, para todo o tempo, para... E isto é a minha leitura. Será que isto é um problema de versão? Será que isto é um problema da interpretação dos intérpretes? Mas eu na minha humildade, quando olho para isto, porque eu vejo momentos nas cartas em que Paulo parece-me estar a falar coisas específicas.
para aquelas pessoas, ou a tratar de temas que me parece que... Ok, porque é que ele está a falar sobre este tema? Parece que há aqui uma coisa. Mas neste texto por parece-me exemplo, tão geral. não é nesse, mas é no de Coríntios, que diz exatamente a mesma coisa. Cristo é a cabeça da igreja, mas parece que dá a entender que Cristo está sujeito a Deus. Deus é a cabeça de Cristo. Certo, foi a tua resposta enquanto eu estava a ler. Então, se não há hierarquia na Trindade, há quem defenda que há, eu não defendo, então também não há no casamento. E isso deve ser interpretado de uma outra forma. Isso é uma interpretação possível, mas não é isso que Paulo, não é esse o fundamental que Paulo está a apontar. O que Paulo está a dizer é, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Essa é a ideia fundamental. Mas em Coríntios, isto é em Efésios, eu estava a dizer em Coríntios há o mesmo argumento. Teria que agora ver na Bíblia. Mas eu posso até dizer que em Coríntios há uma indicação de que há uma espécie de aquilo é hierarquia. O marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do marido e Deus de Cristo. É assim esta ligação. Mas o ponto que está a ser feito, se compararmos aquilo que é dito em Coríntios, aquilo que é dito em Efésios, que é comum aos dois, é Cristo é a cabeça da igreja, assim como o homem é a cabeça da mulher. É o ponto que Paulo está a dizer isso. Tanto que disse 2 vezes. Pois, em 2 contextos diferentes. Isto a mim leva-me até ao extremo oposto. Eu recordo que uma vez já tivemos esta discussão, e lembro-me do David gizar uma possibilidade de ser uma questão de estilo literário. Recordas-te? De analogias. De fazer analogias. E que uma analogia não significa esta utilização de analogia. Exatamente. Fazer a comparação com Cristo ser cabeça da igreja não significa necessariamente então que isto é universal, porque pode ter sido como podia ter arranjado outra analogia, por exemplo. Percebo. Eu não me lembro disso, mas sou Estavas algo, bêbado, sou algo que não, estou a brincar. Sou algo que eu poderia dizer. Duas outras notas. Eu acho que o texto em Efésios é contextual, pelo menos num aspecto que é Paulo está a usar formas literárias que existiam naquele tempo e a reajustá-las para aquilo que é uma cosmovisão cristã. Ou seja, não é no vácuo, mas era comum haver quando autoridades, pensadores, filósofos escreviam naquele tempo, escreverem instruções para aquilo que era a vida doméstica. E Paulo refaz aquilo e quando se compara as coisas é evidente que há uma elevação do papel, daquilo que é a valorização do papel da mulher neste tipo de instruções. Então, pelo menos nesse sentido, temos que atender ao contexto. E depois, como eu estava a dizer, já li muito sobre o assunto. Há um autor, o sobrenome é Payne, não acho que não me vou lembrar agora do nome completo, mas que até é uma pessoa que é muito interessante porque ele revê-se numa posição de subscrever a inerrância do texto bíblico de uma forma estrita, etc. Mas ele, num dos livros dele, ele percorre todo o texto para procurar demonstrar que não há nada em nenhuma passagem devidamente entendida, com as nuances devidamente entendidas, que aponte para essa hierarquia ou liderança do homem, ou etc. E o que ele diz em relação a este texto em particular tem a ver com tradução. A tradução da palavra cabeça, que ele acha que o que ele usa em inglês, acha que uma melhor alternativa em inglês seria source, e ele justifica isso como a fonte. Okay. Portanto, no sentido quase da origem, a mulher vem do homem, não é? A igreja vem de Deus, e portanto tem a ver com esta proveniência e não necessariamente com headship, com algo da autoridade. Isso é muito problemático, por exemplo, é muito problemático ou é muito interessante, mas é que em 1 Coríntios 11, onde aparece precisamente também esta mensagem de que a mulher, portanto, mas que saibam que Cristo é quem tem autoridade sobre todos os homens, tal como o homem tem autoridade sobre a mulher e Deus sobre Cristo, a tal questão que estávamos a referir.
o homem que ora ou declara a palavra de Deus com a cabeça coberta ofende a dignidade de Cristo. E a mulher que ora ou declara... Depois, o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele é a imagem e reflexo de Deus. E a mulher é reflexo do homem. Pois não foi o homem que foi tirado da mulher, a mulher é que foi tirada de Deus. Portanto, ele está aqui a explorar o porquê e tal e tal e tal. Mas depois, no versículo 11, diz uma coisa que nega... Se formos literais, o homem vem da mulher. Diz isso. Contudo, para o Senhor, contudo, para Deus, nem a mulher existe sem o homem, nem o homem sem mulher. Pois se a mulher foi feita do homem, também o homem nasce da mulher. Afinal, tudo vem de Deus. Isto é o a questão da origem. Portanto, isto é a típica retórica paulina. Estes textos não eram escritos, eram ditados. Paulo está a pregar, está a sacar ideias e o amanuense está a escrever enquanto ele está a falar. Ou seja, é este o tipo ou seja, ele não está a escrever um tratado meditado, ele está a dizer argumentos e vai construindo à medida que está a falar. Isso faz-me sentido. Mas, no entanto, acreditamos que é inspirado por Deus. Nós acreditamos que sim. Não deixou de ser um homem com as suas limitações. Mas eu queria só voltar aqui ao texto de Efésios, que é, pessoalmente, posso só fazer um comentário acerca disso? Nós possivelmente falaremos sobre a Bíblia e a inspiração, mais especificamente. Exatamente. Sim, mas sem dúvida, mas deixa só dizer Temos uma coisa. quanto tempo, Tito? Que, 1h30. 1 hora de gravação. Okay. Mas deixa só dizer que o facto de ser inspirado não significará daí que então é universal. Sim, certo. Portanto, Deus pode ter inspirado Paulo para falar a circunstâncias que são circunstanciais. Precisamente, sim. E agora queria dar um toque mais pessoal, que é, honestamente, eu olho para esta passagem de Efésios e já achei injusto, porque eu acho que aqui o que Paulo está a pedir do homem é infinitamente mais difícil e mais sublime do que ele está a pedir à mulher. Então já tentei ler este texto numa perspectiva muito pessoal para aplicar ao meu casamento, e aquilo que eu empanco mais, aquilo que mais me incomoda, não é a questão do homem ser cabeça da mulher ou whatever, é mesmo o nível de dedicação que é exigido a mim como marido. Não é verdade. É fortíssimo. Não é verdade. Peço desculpa, porque aqui o Natanael já falou da intertextualidade e é importante. Nós não podemos olhar apenas para estes versículos. As mesmas coisas que são pedidas ao homem são pedidas à mulher, e as mesmas coisas que são pedidas à mulher são pedidas ao homem. Logo, nos versículos anteriores diz que temos que ser submissos uns aos outros. Sim. Logo, o homem também tem que ser submisso à mulher. Certo. Relativamente à questão como é que amamos o próximo, inclusivamente Jesus. a mulher ama o homem, já Jesus diz que temos que o fazer a todos os seus seguidores. Portanto, a mulher tem exatamente a mesma necessidade, é mandatada por Deus para ter exatamente o mesmo compromisso. Agora perguntamos, porquê é que Paulo então escreveu isto? É uma boa pergunta. Possibilidades. Uma delas pode ter sido características que naquele lugar estavam a acontecer, de forma como é que o casamento estava a ser interpretado. Quem sabe, as mulheres naquele contexto, estou a especular abertamente, quem sabe as mulheres naquele lugar, naquela igreja, naquela cultura, tinham dificuldades em ser submissas. Precisamente porque existia a ideia da mulher sacerdotisa, em que é importante dizer isto, a ser sacerdotisa muitas vezes incluía a prostituição do próprio corpo. E portanto, quem sabe, é a especulação, exatamente, fosse necessário dizer às mulheres para trabalharem a submissão. Quem sabe não fosse necessário dizer aos homens daquela cultura para, em vez de amar mais os prazeres e outras coisas que tais, a bebedeira, como fala a Timóteo sobre o que é que deve ser um líder da igreja. Pelos vistos, a questão da bebida era uma questão, era um problema da sociedade. Então talvez fosse importante dizer aos homens: vocês têm que amar as vossas mulheres. Primeiro, as mulheres não são, como era típico na cultura grega, as mulheres não são de segunda categoria. Isto é fundamental, porque a visão na cultura grega da mulher é abaixo do homem. Abaixo do homem em termos de qualidade, era sub-humana de algum modo. Portanto, quando Paulo diz vocês têm que amar as mulheres
como Cristo amou a igreja, estava a ser uma inversão típica de Paulo, que é a mesma que faz com os escravos e com os senhores, porque os escravos também eram considerados objetos, eram considerados coisas. Está a dizer, não, vocês têm que amar como Cristo amou a igreja. Então, há esta possível lente de que Paulo está a falar por causa de características, dificuldades próprias destas classes. E não necessariamente porque essas responsabilidades sejam só dessas classes. Sim. Yeah. Eu acho que também há aqui um ponto prévio que é esta questão de percebermos o que é um homem, o que é uma mulher, nos diferentes contextos. Agora falamos mais no contexto do casamento. Ela está muito ligada e é muito influenciada pela maneira como nós lemos a palavra, pela maneira como nós abordamos as escrituras. E as diferentes visões são também resultado de diferentes leituras que se fazem sobre o mesmo texto. O que, por um lado, pode deixar algumas pessoas sobressaltadas, porque então se há diferentes visões, então não conseguimos responder à questão, mas por outro lado dá-nos também uma humildade de perceber que para nós entendermos o que é um homem, de acordo com a palavra, a maneira como nós encaramos a palavra importa. E isso vai nos levar a, não digo conclusões totalmente diferentes, mas vai nos levar em alguma medida a noções, conclusões que podem ter algumas diferenças entre si. Uma das coisas importantes das conversas que nós estamos a ter é precisamente elas desmascararem os nossos vieses, para os quais nós muitas vezes não estamos conscientes. Porque nós O todos Roberto nós não temos está vieses. zangado, ele fala assim. Desculpem, obrigado. Mas todos nós temos vieses e estarmos conscientes deles. Por exemplo, eu tendo a ter uma visão sobre a Bíblia porque se calhar fui educado neste contexto, cresci nesta igreja. E a maravilha de termos a possibilidade de conversar com pessoas que vêm de sítios diferentes é ok, uau, que pensas assim, porquê? Porque vens de outro. Isso também me faz pensar sobre os nossos próprios vieses. Isso é uma boa forma de... Mas nós não somos só uma consequência da nossa origem, não é? Não, sem dúvida, mas também temos que estar conscientes dela. Claro. Sim. Exatamente. Acho que é uma ótima forma de nós concluirmos, pelo menos por agora. Yeah. E vamos ter que Como voltar assim a esse não tema. resolvemos este problema? Vamos ter que voltar a esse tema. Chateado. Mas Até porque Posso- estou o aflitindo para David, fazer xixi. vai. Posso ainda Rematar. Não, era só para, reforçando aqui um dos Remata pontos para que eu tentei frisar, que tem a ver com o contexto, os códigos domésticos daquele tempo e a forma como Paulo pode estar a responder a isso. Uma citação de Josefo. Voltamos à masculinidade tóxica. A mulher, diz a lei, é em todas as coisas inferior ao homem. Então, de acordo com isto, que ela seja submissa, não para a sua humilhação, mas para que possa ser orientada, porque a autoridade foi dada por Deus ao homem. Okay? Isto estava presente. Flávio José, não é judeu? Judeu. Isto estava presente na cultura, e Aristóteles e Filo, outro filósofo, disseram coisas semelhantes. Então, será que conseguimos imaginar o quão disruptivo e subversivo é que quando Paulo escreve os seus códigos domésticos, ele não esvazia este tipo de dicas, não é? Ele não deixa de as incluir ou algo parecido com isto, mas vai também dirigir-se aos homens, aos maridos, vai também pedir-lhes submissão e com isso está a provocar uma ordem social diferente e faz o mesmo em relação A outros temas. a Onésimo e Filemon e por aí fora. Eu acho que em muitos temas o que Paulo faz é apontar um caminho e desbravar um pouco, mas ainda fica ali muito mato, não é? Acho que ele foi brilhante nesse sentido, mas acho que ainda há trabalho e a Igreja tem o estado a fazer. Tem estado Como a seguir. cartas vivas. Um dos problemas é querermos... muitas pessoas que criticam então, mas a Bíblia é a favor da escravatura ou é a favor disto, Claro. Do patriarcado. ou do patriarcado, etc. É exigir também de outros tempos uma mentalidade que é de agora. E isso também não é honesto relativamente ao texto. Muito bem. Pretendem dizer mais alguma coisa?
pretende dizer muitas coisas, pá. Temos que ver se o Santos tem lugar. Temos que sortear o próximo tema também. Chegámos ao fim, como é que costume. Vamos sortear o próximo tema e eu ia pedir desta vez para o Natanael pegar na tómbola e decidir como se vai escolher. Tómbola. Isso é uma caixa preta. Ok. Isso é uma caixa preta. Não, posso tirar? Podes tirar, podes baralhar se quiseres ou podes já tirar um assim. Embaralhar. Não, Para quem não está a ver, só está a ouvir. Devias ser tu a tirar. Baralhados Tómbola. estão os Só ouvintes deste depois deste ordens e não episódio. tiraste. Exatamente. Tómbola é uma caixa preta de metal e pronto. Então, Atenção. Pá, tem que se tirar os que já se foram usados também. Na verdade, isso é um cofrezinho, é um gasofilácio. então, o próximo tema é salvação. Ui. É lá. Boa Então sorte. fiquem atentos. Obrigado, foi bom fazer esse podcast com vocês. Vamos nos despedir no próximo episódio e gostei muito. Obrigado, vou fazer xixi. Obrigado. Até à próxima. Fiquem bem. Muito bem, pessoal. Olha,